Olá, queridos alunos, vamos falar agora dos de renda fixa da família curto prazo. Então vem comigo, ó. As regras, né, para ser fundo de renda fixa é um tipo de fundo, dos 4 tipos de fundos, né? Que a CVM tem dos 4 principais características, 4 principais divisões de fundo renda fixa. Aí nós estamos pegando o que a gente precisa para ter, depois do nome de renda fixa, a expressão curto prazo, que é o sufixo curto prazo. Quais são as exigências para ser de curto prazo? Ok? Então, beleza. Então, primeiro, tem as exigências para ser renda fixa que você vai ter que ver na aula do que é um fundo de renda fixa, que é outro vídeo. Nesse vídeo nós vamos ver o que tem que ter para ter esse sufixo. E aí ele fecha o nome, ó. Fundo de renda fixa de curto prazo. Agora, para ter esse sufixo de curto prazo, obrigatoriamente ele tem que atender 2 regras. Regra número 1, os papéis que ele vai comprar têm que ter vencimento máximo de 375 dias. Presta atenção que 75 é confuso, tá certo? Não é o professor errou, não errou. Depois você vai ver por que não errou. Vencimento máximo de um título. 2. O prazo médio da carteira. Prazo médio da carteira tem que ser no máximo de 60, tem que ser inferior a 60 dias, não pode chegar a 60, né? Tem que ser inferior a 60 dias. Preste atenção nessas informações. O que quer dizer isso, tá? Ele vai comprar títulos de acordo com a regra de renda fixa, os papéis que são atrelados, a taxa de juros, a índices de preço e tal, e vai comprando os papéis. Mas esses papéis não podem vencer muito longe, porque senão eu não posso chamá-lo de fundo de curto prazo, então eles têm que vencer de maneira curta. E o que é ter um vencimento curto? É vencer amanhã? Depois? Não. Essas regras aqui. Então, esse título, ele pode vencer lá. Então aqui tem 1 mês, 2 meses e assim vai, e lá tem 375 dias, não é nem um ano, né? 375 dias. Esse é o máximo. Não posso comprar nenhum título que vai vencer aqui, ó. Ali não me interessa. O máximo que um papel possa vencer é 375 dias. É o prazo máximo de qualquer papel que eu comprar. Além disso, o gestor tem que tomar cuidado, porque quando ele pegar todos os papéis que tem nessa carteira e calcular um prazo médio de vencimento, esse vence daqui 60 dias, daqui 120, daqui 200 dias. Esse prazo médio, ele tem que ser inferior a 60 dias. Então, normalmente são títulos que vencem bem no curto prazo mesmo, um prazo bem curtinho. Essa é a regra para ser um fundo de curto prazo. Qual é a vantagem de um fundo de curto prazo para o investidor? Como os papéis vencem num prazo bem curto, consequentemente os riscos são menores. Naquela nossa relação, quanto menor o prazo, menor o risco e assim vai. Então essa é a vantagem. Qual é a desvantagem de um fundo de curto prazo, além de render quase nada? A desvantagem é que esse fundo de curto prazo, entre os fundos de renda fixa, é o único que não pode ter mais um sufixo aqui, que é o longo prazo. Ele é o único que não pode carregar esse sufixo longo prazo. Que sufixo é esse de longo prazo, professor? Esse sufixo não diz em relação à composição da carteira, e sim em relação à tributação. Ele nunca vai poder ser tributado como longo prazo. Por quê? Porque ele já é curto prazo, vamos já falar. Porque para ser tributado como longo prazo, aqui exige-se que a média dos títulos da carteira, a média de vencimento da carteira, tem que ser superior a 365 dias. Lá para tributação, isso é 365 dias. Tudo bem? Então presta atenção. Como a média aqui, ó, o prazo médio da carteira aqui é menor que 60, nunca vou conseguir atender as duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu atendo a exigência para ser curto prazo, ou eu atendo a exigência para ser tributado como longo prazo. Porque a média é uma só. Aqui vai sair a média, cabeção. Sai a média. Deu 100, deu 200, deu 300. Ou tá aqui ou tá lá. Como é que eu vou ter uma média dos papéis do vencimento inferior a 60? E ao mesmo tempo essa mesma média é maior que 300? Nunca! Never! Isso vai ser possível. Por esse motivo, como ele fixa o prazo aqui pequeno, esse cara nunca vai ser tributado da maneira longa, e sim sempre da maneira curta. Então esse meio de tributação aqui não se aplica para os fundos de renda fixa de curto prazo. Para os demais pode se aplicar. Basta
peitar essas regras aqui. Nos demais fundos, que são eles, de renda fixa, referenciado, dívida externa, simples, todos eles não têm restrição ao prazo. Como não tem restrição ao prazo, eu posso ter também esse sufixo aqui. Nesse caso, eu não consigo entrar lá. Desvantagem, paga mais IR, porque como eu não consigo atingir isso daqui, eu não vou ter o benefício de pagar 15% de IR para aplicações com prazo superior a 2 anos. Então aqui no caso, a minha tabela é aquela tabela que vai até 20%. De 1 a 180 dias, 22,5%, aplicações superior a 6 meses, 20%, e never menos que isso. Então eu passo a pagar mais impostos de renda porque eu estou atrelado a fundo de curto prazo. Mas tu também, cabeção, vai aplicar num fundo de curto prazo e deixa o dinheiro 5 anos e quer botar a culpa na CVM? Meu filho, se o fundo é para prazo curto, por que tu vai deixar 5 anos? Tu tá no fundo errado. Então esse fundo é normalmente para giro rápido, tudo bem? Costuma ter taxas de administrações altas, porque toda hora tá vencendo o papel aqui, dá muito trabalho. Toda hora vence um, tem que comprar outro, porque eu tenho que manter sempre esse prazo inferior a 60 dias. Então preste atenção nesse detalhe que é muito importante. Essa regra aqui é inferior a 60 dias, então esse fundo nunca vai ser chamado de curto prazo. Não confunda 375 com 365. Composição da carteira. Para um fundo ser chamado como curto prazo, o vencimento máximo dos papéis tem que ser 375 dias. Nenhum título pode vencer mais 375. Eu posso comprar um título de 300 dias? Posso. Posso comprar de 200? Posso. Posso comprar de 500? Não. 500 é maior que 375. Não fez matemática? Então não pode. Agora olha só. Para ser tributado, falou em imposto, falou em IR, aí o número que eu estou trabalhando é 365 e não mais 375. E eu deixo de falar de vencimento de um papel e passo a falar em vencimento médio, que se eu fosse comparar aqui seria com 60 e não com 375, porque isso é médio. Isso é vencimento de um papel. Isso é a média. Então, presta atenção para não confundir, tá? Falou em tributação, o número é 365. Falou em composição de carteira, o número é 375. Tudo bem? Então não mistura esse tipo de coisa. Obviamente, nesse fundo aqui, para cobrar taxa de performance, é a mesma regra que nós temos aqui no Renda Fixa, só pode se destinar a investidores qualificados, beleza? Espero que você tenha entendido então. Então eu vou riscar para você não confundir, ó. Jamais ele vai poder ser tributado dessa maneira e para ser curto prazo, vencimento máximo do papel que vai compor, nenhum papel pode superar 375 dias. O prazo médio da carteira tem que ser inferior a 60 dias, beleza? Então, esse aí é o nosso fundos de renda fixa de curto prazo. Valeu!